Bom, pessoal, então para finalizar, vamos estudar as operações condicional e bicondicional. A operação condicional, né, então se eu tenho se P, então Q, essa frase ela pode ser trocada, porque são equivalentes, a não P ou Q. A gente pode verificar essa equivalência construindo as tabelas verdades de P setinha Q e de não P ou Q, verificando que essas tabelas são idênticas. A proposição se P, então Q, também pode ser escrita, pode ser falada como não Q, setinha, não P. Essa forma de escrever a condicional é chamada de contrapositiva. Já anterior, a gente diz que está usando a equivalência da condicional. Então, qualquer uma das duas podem substituir a proposição se P setinha Q. Né? Então, podemos verificar isso utilizando tabelas verdades. Caso a gente tenha se P, então P, a gente não pode, de maneira nenhuma, trocar essa proposição por P. Então, por quê? Porque as duas tabelas verdades não são idênticas. Então, por exemplo, se P é falso, nós teríamos P setinha, falso, setinha, falso, que seria verdadeiro. E aí, aqui, se fossem equivalentes, a gente estaria dizendo que falso é equivalente a verdadeiro. Então, como P setinha P não é equivalente a P, a gente diz que a condicional não é idempotente. A mesma coisa em relação à comutatividade. A condicional ela não é comutativa, porque P setinha Q não é equivalente a Q setinha P. Então, a gente costuma dizer que a recíproca de P setinha Q não é válida, a recíproca não é válida, ou seja, a condicional não é comutativa. Então, se fizermos as tabelas verdades, verificaremos que elas são diferentes. Então, por exemplo, aqui, se eu pegar P falsa e Q verdadeira, então eu teria falsa, setinha, verdadeira, o que daria verdadeiro. Mas se Q é falso, Q é falso não, Q é verdadeira. Nós supomos Q verdadeira. Então, teríamos aqui Q verdadeira, setinha falso, que daria falso. Então, nós teríamos aqui verdadeira, aqui falso. Então, as tabelas seriam diferentes, valores lógicos diferentes. Então, temos que guardar que a condicional ela não é comutativa. E também não vale a associatividade. Então, se tivermos que fazer a condicional de 3 proposições, temos que tomar o cuidado que se o parênteses estiver aqui envolvendo as duas primeiras, então precisamos primeiro fazer essa condicional, obtermos o resultado e depois fazermos a condicional deste resultado com R. Então, isso daqui é diferente disso, hein, gente? Não vale a associatividade da condicional. Bom, e se eu quiser negar uma condicional? Ora, se eu quiser negar uma condicional, eu posso lembrar que a condicional, então P setinha Q é equivalente a não P ou Q. Então, na hora de negar a condicional, eu posso negar isso daqui, não P ou Q. Então, está aqui a negação disso daqui, né? Que aí eu uso Morgan, lembra? Lei de Morgan. Então, vai ficar a negação dessa, o ou vira E. Então, está aqui a negação da negação de P e a negação de Q. Isso aqui também é uma maneira de representar a negação de Q. Ora, a dupla negação de P volta a ser P. Então, nós teríamos aqui P e a negação de Q. Então, dessa forma, nós temos aí como fazer a negação da condicional. Então, a negação de P setinha Q é a mesma coisa de P e não Q. Ok? Bom, e a bicondicional?
A bicondicional é representada dessa forma, então P, setinha dupla Q. Essa setinha dupla indica que eu tenho a ida de P para Q e também tenho a volta, então tenho uma dupla condicional, a condicional de ida e a condicional de volta, por isso que é chamada de bi de 2, condicional. Aí aqui a gente já está usando a equivalência da condicional, então observem a condicional P setinha Q sendo trocada pela negação do antecedente ou o consequente. E, está aqui o E, que é a mesma coisa, ó, nós estamos trocando a condicional pela negação do antecedente ou consequente, tá aí, é assim que a gente pode substituir a condicional. Daqui para cá eu estou fazendo a distributividade, então observe, ó, não P e não Q, vendo, daqui até aqui, ó, não P e não Q, ou porque aqui dentro tem um ou quanto, e o primeiro daqui com o segundo daqui, então não P e P, tá aqui, não P e P, ou o quê? Ou segundo e primeiro, então tá Q e não Q, tá aqui Q e não Q, ou ainda a gente tem Q e não P, então observem, gente, que o E aqui, porque aqui o nosso conectivo é E, então observe que todos esses parênteses estão com E aqui, ó, E entre duas. Essas duas que a gente está vendo aqui é sempre uma dessa primeira com uma dessa segunda, então esses dois parênteses conectados pelo E. E internamente nesses parênteses a gente tem a proposição ou, esse ou serviu então aqui para conectar esses 4 parênteses. Ora, o que a gente tem nesse parêntese? Não P e P, isso dá falso. Da mesma forma, Q e não Q dá falso. Aqui a gente tem alguma coisa ou falso que deu alguma coisa. Ou falso de novo, permaneceu alguma coisa que está conectada pelo ou a isso daqui. Então, a bicondicional ela pode ser substituída pela negação do P e a negação do Q, ou ainda a negação do Q e a negação do P. Ora, como é que a gente faz a negação da bicondicional? Então, está aqui a negação da bicondicional. Para efetuarmos a negação da bicondicional, o que a gente deve fazer? Negar isso aqui, ó. Então, a gente sempre está substituindo a bicondicional ou a condicional por proposições que têm a conjunção ou a disjunção, porque nós já sabemos fazer a negação desse tipo de proposição usando lei de Morgan. Então, está aqui a negação disso daqui. Então, trocamos a bicondicional por isso aqui, ó. Então, a negação disso tudo, observe que aqui dentro tem parênteses e parênteses. Então, a negação eu uso Morgan, esse E vira O, e eu vou negar tanto essa primeira proposição, que antecede aqui o E, quanto essa segunda proposição, que está aqui depois do E. Então, está aqui a negação da primeira, o E virou O, e aqui eu tenho a negação da segunda. Observem que essa negação eu posso ainda realizar, porque tem um parêntese, nesse parêntese eu tenho um ou. Então, a negação dessas duas coisas dá a negação da primeira, a negação do não P da P, o ou vira E, está aqui, e a negação do Q. Esse ou permaneceu, e a gente vem negar aqui esse parênteses, usando a lei de Morgan, o ou vira E, a negação do não Q vira Q, e a negação do P vira não P. Então, a gente precisa necessariamente guardar as leis de Morgan. E aí, será que a bicondicional é idempotente, é comutativa, é associativa? Será que ela é o quê? A bicondicional ela não é idempotente. Então, bicondicional P não pode ser trocada de maneira nenhuma por apenas P, porque as tabelas verdades são diferentes. Ora, por quê? Por exemplo, se P for falsa, bicondicional falsa dá verdadeira. Ou seja, não daria falsa, não daria a própria P. Mas a bicondicional, ela é comutativa, ou seja, se eu tiver
P bicondicional Q é a mesma coisa de Q bicondicional P. E também vale a associatividade. Então, se eu tiver 3 proposições ligadas pela bicondicional, eu posso executar a bicondicional, entre as 2 primeiras pegar o resultado e executar com a terceira, ou eu posso deixar a primeira, fazer a bicondicional entre as 2 seguintes, a segunda e a terceira, e depois fazer a primeira resultado que eu obtive fazendo a bicondicional das proposições segunda e terceira. Então, dessa forma, a gente finaliza as propriedades das operações conjunção, disjunção, bicondicional e condicional.